Muito bem, amigos, vamos dar continuidade, sequência à nossa matéria. A nossa disciplina, como vocês já sabem bem, é o direito penal. Nós estamos na parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao 361, são os crimes em espécie, né? E nós estamos lá no título 11, dos crimes contra a administração pública. Nós já passamos pelo capítulo 1, já vencemos lá os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E também já passamos pelo capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Agora nós estamos localizados no último capítulo, que é o capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. E estamos ali tratando dos crimes, né? Regresso de estrangeiro expulso, depois a gente falou da denunciação caluniosa. Agora a gente entra num terceiro crime, que é o crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção. Aqui está. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. O que a gente faz sempre? Qual é o nosso número 1? Dispositivo legal. Sempre a gente organiza nossas ideias pelo dispositivo legal. Nós estamos agora no artigo 340 do Código Penal. Isso é o número 1. Dispositivo legal. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se ele é complexo, se é tranquilo. Aqui está ele. Vejam a rúbrica marginal ali. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vamos já resolver essa pena? Vamos resolver de uma vez essa pena? Acabar com isso logo? A qualidade da pena privativa de liberdade não é de reclusão. Diferente, por exemplo, da denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime de contravenção, a pena é de detenção. O mínimo é de 1 mês, o máximo é 6 meses. O juiz pode substituir, se vier a condenar o sujeito, por pena de multa ou multa. Isso que nós temos aqui, então, é uma infração de menor potencial ofensivo, certo? GCRIM, Lei 9.099 de 95. Todos os benefícios do GCRIM são aplicáveis aqui, como, por exemplo, a transação penal, como, por exemplo, a suspensão condicional do processo, certo? Eu também já quero aproveitar aqui e falar sobre a ação penal desse crime. Não dá para esquecer que nós estamos falando, pessoal, de um crime de ação penal pública incondicionada, certo?
Ação penal pública incondicionada. Não dá para esquecer isso também. Até porque nós só temos nos crimes contra a administração pública um crime contra a administração pública, que é de ação penal privada, que é do artigo 345 do Código Penal, que logo nós vamos chegar nele, né? É o crime de exercício arbitrário das próprias razões, onde não houver violência, somente se procede mediante queixa, ou seja, é ação penal privada. Então eu também gostaria de lembrar disso com vocês. Bom, dito isso, pessoal, a gente precisa agora travar aqui uma introdução, certo? E para fazer essa introdução eu vou apagar, inclusive, o nome do crime daqui do quadro, para poder usar bastante aqui o quadro. Pessoal, é fácil perceber que esses dois tipos penais são muito parecidos. Que tipos penais eu estou falando? Eu estou falando da denunciação caluniosa e estou falando da comunicação falsa de crime e contravenção. Claro, muitos vão dizer, professor, mas são semelhantes. São crimes contra a administração pública? São. São crimes contra a administração da justiça? São. Os dois fazem a justiça de trouxa? Fazem. Mas começam a vir diferenças. Ah, sim, uma das diferenças é a pena? É. Com denunciação caluniosa é reclusão. Reclusão de 2 a 8 anos. Comunicação falsa de crime ou contravenção, a pena é de 1 a 6 meses de detenção. Ah, outra diferença, professor, é que na denunciação caluniosa tem que ser crime? Não. A denunciação caluniosa pode ser tanto crime quanto contravenção. Só que se for contravenção, a pena é reduzida de metade. Aqui não muda nada, se é crime ou se é contravenção. E logo eu vou dizer o porquê. Certo? Muito cuidado em relação a isso. As diferenças são outras. Eu vou botar assim aqui no quadro, ó. Eu vou botar, de um lado, o artigo 339. E do outro, o artigo 340. Até porque o que se gosta de perguntar em prova é exatamente as diferenças dos crimes. Então, para a gente introduzir bem o tema, nós vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar essa diferença e na diferença vocês vão entender bem o que é a comunicação falsa de crime ou contravenção. Primeiro, pessoal, na denunciação caluniosa, nós vamos ter uma pessoa determinada ou determinável, certo? Determinada ou determinável. O indivíduo que vai até as autoridades, ele imputa a alguém e esse alguém é determinado ou é determinável, é possível determinar, certo? Mesmo que essa pessoa se torne determinada depois de uma árdua investigação. Mas vejam, por isso um procedimento foi instaurado. Já aqui a coisa muda, amigos. O agente se limita a comunicar
se limita a comunicar falsamente um fato definido como crime ou contravenção, aqui está, que sabe não se ter verificado. Que sabe não se ter verificado, provocando assim a ação da autoridade. Aqui não tem ninguém para ter a reputação suja. Aqui tem. Segunda diferença. Aqui, o agente acusa falsamente alguma pessoa. Aqui, pessoal, o agente não acusa falsamente alguma pessoa. Seja por ser indeterminável, seja por ser inexistente. Então aqui talvez nem exista a pessoa que o indivíduo imputou como criminosa ou contraventora, diferente daqui. Aqui deixa, além de mover a máquina pública, ainda gera lesão à reputação de alguém. Aqui, amigos, é só movido mesmo a máquina pública, como um legítimo trote. O trote se enquadra melhor no artigo 340 do que no artigo 339. Certo? Esse crime, pessoal, ele pode ser praticado de várias formas. É um crime de forma livre. Pode ser de forma verbal, pode ser por escrito, pode ser por gestos, pode ser imputando um crime, e esse crime pode ser crime do Código Penal, ou pode ser crime de legislação especial, certo? Pode ser uma contravenção, pouco importa a quantidade da pena, se é reclusão, se é detenção, pouco importa a ação penal, se é pública, incondicionada ou condicionada.
A pena, pessoal, vai ser sempre igual. Lembram lá na denunciação caluniosa que se a imputação fosse de contravenção, a pena era reduzida pela metade? Aqui não. Se for crime ou contravenção, a pena é de 1 a 6 meses igual. Por quê, pessoal? Porque já prejudicou, já fez a autoridade gastar tempo e dinheiro verificando infração que não se concretizou, verificando infração penal, crime ou contravenção que de pessoa inexistente praticando. O sujeito ele provoca prejuízos à administração pública e esse prejuízo é presumido e é uma presunção absoluta, é uma presunção iure et de iure. Certo? Não admite prova em contrário, porque o Estado, a administração da justiça poderia estar atuando em outros casos e não naquele que ele efetivamente está envolvido. Então vamos tomar cuidado em relação a isso. Feita a introdução, número 2. Vamos apagar aqui. Número 3. Objetividade jurídica, pessoal. Objetividade jurídica fica muito fácil saber quem é, né? Aqui está, é aquilo que nós chamamos de administração da justiça, que está sendo atingida, afetada por não poder conduzir seus trabalhos dentro da normalidade, sendo chamada em situações que efetivamente não condizem com a produtividade de suas funções. Daqui a gente vai para o número 4. Objeto material. O objeto material fica fácil. É a ação da autoridade ilegalmente provocada. Vejam, amigos, lá no artigo 340. Provocar a ação da autoridade. Então, o objeto material é exatamente essa ação da autoridade que ilegalmente foi provocada. Mas que autoridade é essa? Isso é uma coisa que nós temos que saber bem. Que autoridade é essa aqui? Amigos, essa autoridade aqui é qualquer autoridade, olhem bem,
qualquer autoridade que apure crimes, aliás, que apure infrações penais, como, por exemplo, agentes de polícia, ou que instaurem procedimentos. E aí, o que nós temos de exemplo, pessoal, nesses casos? Nós temos como exemplo delegado de polícia, policiais, pode ser membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, porque eles também podem requisitar a instauração de inquérito, pode ser auditor de receita, tudo isso podem ser essa autoridade aqui, certo? Fazendo com que ela tome uma atitude, né? Lembrando que essa atitude não pode ser inquérito, procedimento ético disciplinar, inquérito civil, ação de improbidade, porque aí nós vamos estar falando de denunciação caluniosa. Então, muito cuidado em relação a isso aqui, certo? Número 5. Núcleo do tipo. O núcleo do tipo é o verbo, né, pessoal? O verbo fácil, provocar. Provocar, que significa aqui dar causa. Provocar, dar causa. Dar causa à ação. Como eu disse a vocês, crime de forma livre. Pode ser no balcão comunicando, pode ser por escrito, pode ser por gestos, ok? Ao todo, são duas as hipóteses que podem acontecer. Vamos botar aqui assim, ó. Hipóteses. 1. O crime ou contravenção praticados não ocorreram. Começa por aí, certo? Exemplo, vamos supor que o A... Deixa eu só molhar a goela, pessoal, por gentileza. Muitos perguntam, aliás, quais seriam exemplos, então, aqui, de
comunicação falsa de crime ou contravenção. Por exemplo, determinação de investigação pelo delegado. Isso não é nenhum procedimento de denunciação caluniosa, mas isso provoca a ação da autoridade. Ou então colheita de depoimento do criminoso pelo Ministério Público. Também pode caracterizar, certo? Do mesmo jeito. Mas a primeira hipótese está aqui. O crime ou contravenção praticados não ocorreram. O exemplo, o A vai à delegacia e comunica o assassinato do vizinho. Comunica que o vizinho foi assassinado, mas na verdade o vizinho está em férias no exterior. Certo? O crime ou contravenção não ocorreram. Tem outra forma de ocorrer esse crime? Tem. O crime ou contravenção ocorreram. Mas absolutamente diverso do comunicado à autoridade. Exemplo, sujeito presencia um estupro, mas comunica ao delegado que presenciou uma extorsão mediante sequestro. Percebam que nós continuamos tendo aqui uma comunicação falsa de crime ou de contravenção. O crime ou contravenção ocorreram, mas não tem nada a ver com o crime praticado. Agora, é diferente, amigos, quando a gente tiver o chamado ponto comum. Cuidem, ponto comum é igual a fato atípico. Ponto comum é igual a fato atípico. Por exemplo, pessoal, tá? O sujeito presenciou um furto, vai comunicar ao delegado e comunica um roubo impróprio. Ou presencia uma lesão corporal e comunica ao delegado vias de fato. Existem pontos em comum. A polícia aqui, por dois motivos, não vai ser crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Primeiro, por ausência de dolo. E segundo, porque não vai estar prejudicando a administração da justiça. Pelo contrário, vai estar auxiliando para que ela consiga elucidar bem os fatos como realmente deve ser. Certo? Detalhe, pessoal, e se por acaso o sujeito comunica um crime para encobrir outro? Nesse caso, nós vamos ter, amigos, tanto o crime que ele cometeu, se foi o próprio sujeito que cometeu, como também o crime de comunicação falsa de crime. Por exemplo, A mata B, mas o A vai na delegacia e comunica que foi vítima de latrocínio, ele e o amigo que morreu, dizendo que ele que teve sorte e se livrou do latrocínio. Vai haver concurso material aqui. Ele vai responder pelo homicídio, obviamente, mais comunicação falsa de crime ou de contravenção. Certo? O sujeito ativo, amigos, é qualquer pessoa
Estamos falando de um crime comum, um crime geral. O sujeito passivo é o Estado, sempre o Estado, né? O elemento subjetivo é o dolo, só que cuidado com duas coisas. Primeiro, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Não diz ali que sabe ou se deve saber. Que sabe. Certo? Sabe. Não admite dolo eventual. Então, se chegar na delegacia e disser, olha, eu vi que o sujeito estava sem a carteira. Eu não sei se ele perdeu ou se furtaram a carteira dele. Por ausência do dolo direto, o fato não haverá crime. Mas também tem que ter o dolo especial, que é o dolo de prejudicar, aqui, atrapalhar a administração da justiça. Certo? Amigos, olhem esse crime aqui agora. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 4. O 171 é o estelionato. Parágrafo 2º, nas mesmas penas incorre quem? Inciso 4. Aliás, inciso 5. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Destrói, deixa vocês lerem, destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Imaginemos agora, pessoal, o seguinte: imaginemos que um indivíduo alega na delegacia que o seu automóvel foi furtado com o intuito de obter o valor da indenização, pois seu veículo estava no seguro. Ele comete comunicação falsa de crime ou contravenção, ele comete estelionato, mediante fraude para recebimento de seguro, ou os dois? Pois é, existem duas correntes. A minoritária entende que ele responderia pelos dois crimes, porque são bens jurídicos distintos. Aqui é o patrimônio, lá no 340 é a administração da justiça, certo? Mas o que prevalece, meus amigos, o que prevalece de verdade, certo? É o princípio da consunção, que estabelece que crime-fim prevalece sobre crime-meio. Então, se comunicar falsamente o crime foi o meio para chegar ao estelionato, o indivíduo só responde pelo estelionato, pelo princípio da consunção. Ludibriar, a comunicação falsa de crime, seria apenas um antefactum impunível. Responderia o indivíduo só pelo crime final. É o que prevalece, inclusive, a título de provas. Certo? Bom, quando é que se consuma esse crime? Esse crime se consuma, vamos voltar para ele agora, 340. Em que momento se consuma o crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção? Se consuma, amigos, no momento em que a autoridade age. Comunicou e a autoridade agiu, consumou. Certo? Tentativa é possível? É possível desde que na forma plurissubsistente, ou seja, podendo fracionar em vários pedaços. Cuidem com isso também. Na forma verbal, não tem como
praticar a conatus, não tem como ter tentativa. Certo? Chega um sujeito na delegacia, certo? E afirma que mataram o seu irmão, mas ele não tem irmão. É crime de comunicação falsa de crime ou contravenção? Não. Por que motivo? Porque o fato é atípico. Não existe fato a ser investigado, ação a ser praticada. Ou então chega lá o indivíduo na delegacia e diz: eu vim fazer um BO, se virem aí, a minha mulher me traiu. Crime impossível, certo? Porque adultério é fato atípico, não é crime, o Estado não pode agir. Ou então vai lá comunicar o assassinato de uma pessoa que ocorreu há 40 anos atrás, já está prescrito, o Estado não pode agir, é crime impossível também. Ou então vai comunicar um fato de ação penal privada, que o Estado não pode agir. E por fim, amigos, é compatível com o arrependimento eficaz. Se o sujeito comunica à autoridade um fato que sabe que é um crime que não ocorreu, mas corre na delegacia e desfaz o entendido antes da ação da polícia, responde só pelos fatos anteriores e nada acontece. Responde por crime algum. Certinho? Muito bem. Vencemos assim mais um crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção. A autoacusação falsa é o próximo crime que nós vamos trabalhar. Aguardo vocês. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até mais.